Júlio César quer expandir a influência e a conquista de Roma para a Bretanha, a ilha, porém a fama dos irredutíveis gauleses não conhece os limites do continente e faz Vossa Majestade mandar um cavalheiro para pedir a ajuda de Asterix, Obelix e a mágica poção. Asterix a serviço de Vossa Majestade, lançado em 2012, foi o quarto live action de Asterix e Obelix, sendo uma adaptação de Asterix e os Normandos e principalmente, majoritariamente, de Asterix entre os bretões. Olá inscritos, membro Fernanda e outros usuários do YouTube, meu nome é Sara e vamos resumir, comparar e analisar esse filme. E sim, vou começar pelo filme de número 4, os anteriores não são muito influentes aqui, mas sim, se você quer saber, são ligados. Júlio César quer conquistar a Bretanha e tem os meios necessários para isso. Sob ataque, a rainha manda Júlio Torax, um de seus valentes cavalheiros que se voluntariou para buscar o socorro do único lugar que ainda resiste a Roma, aquela pequena vila de irredutíveis gauleses, e lá a dupla de amigos está ocupada tentando ensinar a Calhambix, o jovem sobrinho de seu chefe, a ser um homem. O rapaz parece um mimadinho que veio de Lutécia e que tem os seus próprios pensamentos. O homem também pode ser sensível. Alguém que não tem medo de dizer eu te amo. Alguém que não tem medo de chorar. De todo modo, quando Júlio Torax pede ajuda, levam ele e um barril com a poção mágica para a Inglaterra, Bretanha, para ajudar aquela gente a expulsar os romanos. Mas César até contrata reforços. Ele contrata mercenários, os normandos, o povo que não conhece o medo. Chega, tá bom, já chega. Não vai ser balido feito ovelha que você vai virar. E o que é que vocês entendem por ser um homem? Dois caras como vocês? Que vivem com um cachorrinho? Bem, depois dessa insinuação, Asterix parece sentir a necessidade de provar o contrário e canta cada mulher que aparece no caminho, mas antes discute com o Obelix como se ele fosse um peso. Ao chegar lá, Júlio Torax pede para esconder um barril na pousada de um parente e depois eles vão para a casa de sua noiva, Ofélia. Obelix desenvolve uma paixonite à primeira vista por sua rígida preceptora, Lady Mackintosh, enquanto esse cara aqui dá uma de talarico em cima da noiva dos outros. E se trate de se acalmar. O que foi? Ela é noiva de Júlio Torax, tem de respeitar. Ser conhecê-la, grande prazer. Eu estava prestes a respeitar o Asterix nesse filme, mas não deu. Os romanos confiscam vários navios e Asterix dá mole e é levado a César, que lhe propõe aliança. E há uma interessante conversa sobre perspectiva aqui. E Ofélia e Calhambix saem em um encontro, assim, de boa. Porém, os normandos chegam e o levam, pois esse impetuoso povo ouviu e viu que o rapaz era um medroso, e esses vikings querem conhecer o que é o medo, fazendo desse modo os normandos deixarem de lado a sua obrigação encabida por César e passando a cumprir sua função original dos quadrinhos, atormentar Calhambix. E o único dos normandos que ficou para encontrar os legionários é levado desacordado para a casa de Ofélia, onde vira um perfeito cavalheiro. Ao ir embora, desmancha sem querer a tapeçaria da Lady Mackintosh, permitindo assim ser seguido. Ela fica tão furiosa que os normandos se assustam e pulam do penhasco achando que podem voar, porque o medo dá asas, encerrando assim a sua participação que agregou praticamente nada. O grupo até recupera o barril, mas o deixa afundar no rio Tâmisa, só para chegar de mãos vazias, Vossa Majestade. Mas Obelix diz que tem um encontro de senhoras com as amigas da preceptora de Ofélia, e Asterix não encara bem. Você é ridículo. Ridículo e grotesco. Eu sei que vocês estavam em missão e tudo mais, mas, cara, precisava ser tão rude. Chegando assim ao palácio, sem a poção mágica, Asterix diz que vai preparar mais, misturando umas folhas na água quente, introduzindo assim um chá naquele país e sendo muito, muito leviano. Calhambix, como um campeão do medo, precisa de incentivo de Asterix, pois a coragem é o que torna um homem. Então ele vai, desarmado, sem experiência, enfrentar um bando de legionários do império mais forte do mundo. Maravilhoso! Ah, mas os romanos são os palhaços pouco ameaçadores nas histórias de Asterix. Sim, mas exclusivamente para os gauleses com a poção mágica. Para qualquer outro povo e o restante da Gália, não. Porém, como isso é um filme baseado em um quadrinho de comédia de humor físico, tudo vai bem. Até que um cai me dando uma pontinha de esperança de que isso não vai ser tão realista. Os tutores italianos percebem que não há super força entre os bretões. A cena para, o silêncio ecoa e a conclusão parece óbvia. Então Obelix retorna massacrando o exército, fazendo ver que o outro bigodudo estava errado. E não se desculpando tanto quanto eu acho que deveria. E com dois com a poção mágica, mais um bando de valentes guerreiros mal armados e sem estratégia, mas a ineficácia desse Júlio César aí, os bretões vencem. César se retira desistente. Todos são condecorados pela rainha, Júlio Torax se declara e Calhambix parece que vai mesmo se tornar um bardo à la Beatles. E Asterix ainda parece ligeiramente incomodado com seu melhor amigo.
Como eu disse, o filme mescla 2 álbuns e há diferenças que eu gostaria de comparar, só algumas. Em Asterix entre os Bretões, há um líder homem e não uma rainha, mas foi uma ótima mudança, pois quando pensamos na Grã-Bretanha, pensamos na figura da Rainha Elizabeth, o que dá ao filme seu próprio toque. O longa parece mesclar tanto elementos da cultura inglesa como da escocesa, como se vê na vestimenta de Jolie Thorax. Lembremos que a Grã-Bretanha é a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. E essa mescla é mais evidente aqui do que no quadrinho, eu diria. Aliás, Jolie Thorax é parente de Asterix, não no filme, no gibi. Júlio César não aparece em nenhum dos álbuns, embora seja evidente que as ordens de expandir o território do Império Romano partam dele, é óbvio. Mas o longa o faz de fato presente, já que a Iambix é mais pirralha na HQ correspondente e tem uma aparência totalmente diferente e não é um talarico. Já Ofélia e sua preceptora não existem em nenhum dos álbuns aqui mencionados. E adivinha, esse filme também tem 2 dublagens. O filme de 2012 tem 2 dublagens. Por que você não ajuda seus amigos a procurar o barril de poção mágica? Porque você é minha poção mágica. Por que você não foi com seus amigos procurar o barril da mágica poção? Porque a minha poção mágica é você. Essa altura do dublagem tem que colocar sotaque em todos os personagens britânicos. E não funcionar. E eu não sei qual dublagem foi pro cinema e qual é a redublagem, mas ambos os trabalhos foram feitos em estúdios profissionais de São Paulo. Embora nessa versão com sotaque, nem todos os dubladores combinam com os personagens. Mas, como eu disse, ambos foram dublados em São Paulo, o que permitiu que o Carlos Silveira fosse a voz do Asterix em ambas as versões, o que é muito legal. Porque está sempre no meu pé. Olha, entenda, Júlio, em toda história tem o cara bom e o cara mau. Entendi. E você é o cara mau. Por que você não larga do meu pé? Ora, meu velho Júlio, é assim. Todas as histórias têm mocinho e bandido. Tá bom, então você é o bandido. Não só porque o cara é a voz do Asterix, tanto nos live actions quanto em animações, mas também porque é muito raro um dublador dublar uma coisa primeiro e depois dublar a redublagem também. Análise. Assim como os 2 filmes anteriores, esse começa apresentando o problema de terceiros em outro país, porém acerta em levar menos de 14 minutos para mostrar os protagonistas. Eu sinto que o filme deveria ter levado alguns minutos para introduzir devidamente Calhambix, porque quando a aldeia é mostrada, ele simplesmente já está lá. Talvez mostrar essas 2 introduções, cada uma de uma história, fosse ser demorado e aparentemente desconexo. Então deram foco no que realmente importava, os britânicos. Então, ok. Eu estou perto de dizer que o Asterix desse filme é um babaca. Se ele começa parecendo ser um cara sensato que age primeiro com a inteligência para só depois partir para a ignorância, depois ele se torna um personagem muito menos apreciável. Briga com o Obelix por aparentemente eles serem muito grudados. Sofro de desnutrição intelectual com você. Mas a gente se entende. Não, eu te suporto, só isso. E canta toda mulher que vê, como eu disse. Enquanto em contraste, Obelix desenvolve uma paixonite genuína e pura. Sim, os 2 discutem às vezes nos quadrinhos. E tudo bem você querer conhecer outras pessoas, alguma mulher, mas pareceu mais uma necessidade de se afirmar. Muito ao contrário de seu amigo de calça listrada. Aliás, vamos ser até mais específicos. Eles discutiram no primeiro filme, discutiram no segundo filme e discutiram no terceiro filme. Mas foi isso, discussões. Normalmente porque Obelix está sendo bobo ou inocente e Asterix é a voz da razão. Mas aqui não tem razão ou motivo para o loiro ser tão cruel. Queriam que a amizade dos 2 fosse abalada, ok, mas que arrumasse um bom motivo. Sem falar que foi muito leviano inventar que sabia a poção mágica e colocar os bretões de frente dos legionários romanos. Como se tudo o que eles precisassem fosse de esperança e força de vontade e esperar que não fossem massacrados. E adivinha, na história em quadrinho é igual. Vocês não vão acreditar, mas o conflito leva apenas 1 página. Porém, por que parece que Asterix foi leviano e na HQ não? Primeiro, devo apontar que em ambos os casos, mas principalmente no longa, que a fama da poção mágica de Asterix entre os romanos já era um fator para acovardar os legionários. E ao menos o filme mandou bem em mostrar que os bretões não estavam sob efeito de poção coisa nenhuma. Porém, mandou mal fazer os romanos perderem tão facilmente quando Júlio César em pessoa estava lá para dar ordens. Quer dizer, eu sei que os romanos são vistos de maneira caricata aqui perante os gauleses, como sacos de pancadas, atrapalhados e medrosos. Mas era difícil só pensar em dar a volta aqui e empurrar no lugar de ser empurrado.
Enfim, por mais que Asterix não entregue os pontos quando a situação parece perdida, acho que todo questionário que ele fez até esse ponto só aumenta a irresponsabilidade dele ao enviar esses caras para a boca do lobo romano com puro placebo e ainda se apresenta de Obelix, que é profissional em acabar com legionários. Porque você brigou com ele. Aliás, eu disse que os dois estavam sob efeito da poção, mas não. Se Asterix estivesse sob efeito da poção, ele teria saído das mãos de César facilmente. Não precisaria do Obelix ir atrás dele antes. Não desgosto da ideia de terem inventado Ofélia e sua preceptora para a ocasião. Isso faz o filme seguir seu próprio caminho. Porém, não gosto da Ofélia. Eu não consigo levar muito a sério quando ela tem razão, pois fico pensando na traição dela e que não deu em nada. Quer dizer, vamos analisar esses aqui. Sua trama com seu noivo e a trama de Obelix com a Macintosh são mais importantes do que os normandos. Portanto, é algo que leva tempo e se espera desenvolvimento e crescimento dos personagens. E ela atrás de Jolitorax e fica tudo bem? Calhambix deu uma de talarico e foi punido. Ou Atrevidix, dependendo daí da dublagem que você assistiu. Se não tivesse saído com ela, os Ziggs não teriam encontrado ali e lhe torturado física e mentalmente depois. Isso aqui era uma consequência mais direta. Jolitorax e ele não teriam duelado, se é que pode ser chamado de duelo. Achei que a lição era que, ao ver que o rapaz era um medroso se escondendo atrás dela, enquanto seu noivo a salvou, era que a atração de verão não se compara à relação que você já construiu. Porém, eles não tinham relação. Era algo muito distante, frio e fleumático, como a fama dos ingleses. O filme lhe dá razões para sua raiva e justificativa para essa traição. Ainda lhe deixa por cima como se fosse a voz da razão, mostrando que Jolitorax estava errado por não demonstrar sentimentos. Ok, demonstrar sentimentos é importante em uma relação amorosa, mas precisava passar isso assim? Como eu disse, até certo momento do filme, parece que a obra queria questionar o que é ser um homem corajoso e honrado. Entretanto, depois parece que o filme lhe afirma o que é ser um cavalheiro, que é um homem corajoso, educado e honrado. E aí pro final também temos uma lição sobre amizade. Todas essas coisas são muito legais, mas gostaria de mais harmonia entre tudo isso. Principalmente porque Calhambix foi punido por justiça poética, mas em nenhum momento foi corrigido ou se arrependeu em ter pegado a mulher dos outros. Então ele não aprendeu a ser um homem honrado, no máximo um homem, entre aspas, corajoso. O filme não é ruim, é melhor que seu antecessor, mas não é melhor do que o primeiro. E se ele é melhor, pior ou igual a Missão Cleópatra, ainda tenho que pensar. Ele não aproveita de melhor forma Asterix e os normandos, mas adapta bem Asterix entre os bretões e dá seu próprio e bem-vindo toque. Até mesmo porque esses álbuns anteriormente já tinham virado um filme cada um, mesclando ainda outro álbum cada.